Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Bicho de Prata, e hoje eu tenho aqui a honra de receber o Carlo Benevides, que é o provocador, criador do tiro de letra. A gente vai entender um pouco melhor durante a conversa do que se trata, mas o Carlo é muito mais do que isso. Carlo, acho que convém você se apresentar. Tudo bem. Eu sou Carlo Benevides. Eu sou realmente várias coisas, mas eu vou começar pelo final. O que eu faço hoje, tá? Eu sou editor da editora Oia, que vai ser estreada. Eu sou diretor de arte da Criação Studios. Sou diretor executivo da OCP Lecet Vox. E sou um agitador cultural. E dizem que eu sou escritor. É isso. Então, minha carreira artística, Marcos, ela começou muito cedo. Aos 7 anos, isso pode parecer absurdo, mas eu sabia que eu iria ser artista, Que bacana. para o desgosto da família. O desespero da família surgiu quando eu completei 12, quando eu disse claramente que iria ser artista mesmo. Tal. E por que o desespero? Porque a minha família é uma família de ganhadores de dinheiro. E eu, como artista, eu sempre fui a ovelha negra. Tal. Então, aos 15 anos, eu tive que sair de casa para decidir viver de arte. Foi uma loucura. Mas aí foi quando eu comecei a fazer teatro, 85. E eu já estava envolvido com política também e tal. Então, você sabe que anos 80 a gente queria ser revolucionário, né? Uhum. Anos 90 a gente queria ser mais comportado e nesse século, né? A gente vira empresário, né? A gente vira hipster, né? Então, Hipster. e aí, durante a minha carreira literária, ou durante a minha carreira artística, porque eu fiz muitas coisas, eu fui artista plástico, fui iluminador cênico, eu comecei cedo também a fazer design, desde quando lançaram. Eu acho que desde quando existe design gráfico no Brasil, eu faço design gráfico. E aí também escrevia sempre para teatro, desde os 15 anos. E escrevo até hoje, mas não com a mesma frequência de antes. Tipo, e sempre focando mais, por incrível que pareça, na região Nordeste, porque aqui em São Paulo o tempo só me dava direito a trabalhar com design. Mas eu sempre escrevi, né? Desde criança escrevo. Então, e tinha muita coisa guardada, né? De contos, poemas. Na verdade, toda a minha obra literária, Marcos, eu vou te contar a verdade. Eu sei exatamente o que eu vou produzir nos próximos 20 anos. Oh, que bacana. Então, por quê? Porque todos os projetos estão guardados. Aí é coisa de design, sabe aquela coisa Uhum. que você guarda os projetos e diz: isso é que eu vou escrever em conto, isso aqui eu vou escrever em crônica, isso aqui eu vou escrever em romance. Essas 15 peças aqui eu vou deixar como Uau. legado, publicar, não sei o quê. Mesmo eu tendo mais de 25 peças, mas aí eu falei, não, essas 15 aqui são as que eu gosto realmente. Tal. Então, e Sensacional. Agora, é isso aí. acho que aquela coisa assustadora para a família, e às vezes a gente ouve amigos, né, reagindo assim: ah, você é escritor, mas o que você faz para ganhar dinheiro? Não, Exatamente. né? Assusta, né? Assusta Puxa, assim. sobre esse estigma, né, do escritor, que não é uma profissão, né? Assim, e as pessoas vêm com essa, né? Mas e sua profissão? E o que paga as suas contas, né? Bom, a gente sabe quanto a vida do escritor é uma vida de sacrifício
E eu faço um pouco analogia com futebol, né? O Brasil tem milhares de jogadores de futebol, mas o que chama atenção são aqueles 20, 30, 40 salários fantásticos, né? O resto Mas, é jogador de futebol, né? mas você fez uma metáfora muito boa, porque a visão que eu tenho de escritor não é a da liberdade constitucional que todos nós temos de escrever. Todos temos direito de escrever, publicar livros e tal. Todos nós somos criativos, né? O mais idiota ser da humanidade, ele é criativo. Sim. Entendeu? Então, por isso é que a minha escrita não é criativa. A criatividade aí, no caso, ela é apenas o básico necessário para que você faça alguma coisa na sua vida, mesmo que idiota. Então, mas eu sempre vejo o escritor como aquele que absorve a literatura enquanto ofício, certo? Então, e quando ele enxerga a literatura como ofício, né? Tipo assim, e essa é uma profissão que eu tenho, é escrever. Então, se eu tenho essa consciência que esta é uma das minhas profissões, então eu vou tratá-la dessa forma. E por isso eu vou me abastecer de ferramentas para que a minha literatura possa melhorar. Eu vou estudar, sobretudo, que é uma coisa que esquecem bastante, eu vou estudar muito sobre a teoria da literatura, eu vou estudar gramática, vou ler dicionários. Sim. Por que não? Vou ler muita poesia, porque já que eu sou prosador, é o contrário, a gente precisa ler poesia, porque hoje, na literatura contemporânea, a gente tem que ser o quê? Temos que ser, acima de tudo, concisos, temos que trabalhar muito a questão da musicalidade, movimento, ritmo e tal, e isso a gente vai aprender na poesia. A poesia nos torna melhores prosadores, né? Eu respeito, admiro as pessoas que tratam literatura enquanto ofício. E me entristeço com pessoas que eu gosto, tipo, não só da pessoa, como da própria literatura que ela escreve, mas ela diz para mim assim, tipo, não, literatura para mim é hobby, entendeu? Tipo assim, então isso me entristece porque a pessoa tem um puta talento, Marcos, e ela pode se tornar melhor do que é. E eu quero morrer aprendendo. Eu não quero ser aquele jabutizado, entendeu? Sabe? Aquele que já parece um jabuti e que tem os 3, 5 jabuti nas costas, não sei o que e tal. E aí o cara estaciona. Né? O cara estaciona porque eu acho que ele não vê mais objetivo e tal. Não, então, tipo, eu já sou tão premiado e que eu posso pegar os meus textos que estão aqui na gaveta, escrever um baú de coisas e publicar, porque fica como o Picasso quando tinha 80 anos. Né? Ele ia até o pote de tinta, molhava a mão, colocava no papel, assinava, e aquela obra valia milhões, mesmo não sendo nada. Aquilo não é arte. Então eu quero sempre ser um aprendiz da escrita, mas, acima de tudo, um profissional da escrita. Agora, você mencionou a poesia como uma referência essencial para você, na sua obra. O que mais te influencia, Carlo? Olha, eu vou te ser bem sincero. Eu fiquei procurando anos e anos, escrevendo contos, tal, romances inacabados, crônicas e tal, artigos eu escrevi bastante. Então, eu sempre fiquei procurando referência, sabe? Aquela coisa tipo, poxa, mas eu escrevo parecido com quem? Quando eu escrevo, eu penso em quem? Então, eu acho que eu tive a sorte de não ter referências. Entendeu? A minha referência é o próprio meio, a própria forma como eu enxergo o meio. Eu sempre fui atrás de referências, porque eu queria, é importante para que o
para que um autor tenha referência, para ele ter aquele mestre que, por exemplo, ele vai dizer, pô, com esse eu posso melhorar o meu estilo, eu posso melhorar a minha técnica, por quê? Porque eu tenho algo de semelhante. Só há pouco tempo eu descobri duas pessoas que me fascinaram de verdade, e que foi Marcelino Freire e Dalton Trevisan. Tá. Eu tenho alguma coisa com esses autores que é como se fosse algo magnético, né? Então, não que eu escreva como eles ou que eu chegue aos pés deles, né? Por favor, né? Tipo, então, Dalton Trevisan, então, poxa, né? Mestre, Olimpo, né? Mas eu consegui ver nesses autores aquilo que eu buscava, né? Em termos de qualidade literária e também algo parecido com o que eu escrevo. É claro que o que eu escrevo não é o que eles escrevem, mas eu acho que essas são as minhas duas maiores referências. Além deles, eu amo de paixão literatura brasileira em todas as suas escolas e formatos e estilos. Mas eu quero, tipo assim, focar o meu tempo na literatura brasileira. Acho que até porque o português é o que eu falo. Se quiserem me traduzir depois, traduzir a minha aldeia, eu ficaria muito feliz. Muito bom. Carlos, seus textos são muito intensos, são viscerais. Alguns dos contos que estão entrando na coletânea Tiro de Letra. Fala um pouco disso, assim. Agora você me fala do Dalton, me fala do Marcelino, né? Tem uma identificação, é uma referência, não é uma cópia, mas eu já ouvi da Aline Bay esses dias, né? Que foi assim discípula orgulhosa do Marcelino, que a gente não precisa se angustiar com o fato de que você lê o Dostoiévski e fala assim, eu nunca vou escrever como esse cara, nunca vou escrever como o Kafka. Não faz mal, deixa ele lá na frente, né? Ele é um farol, né? E é um pouco disso. A gente tem o nosso meio de se expressar, o nosso estilo. E o seu é isso, muito intenso, muito visceral. Então, fala um pouco disso, Carlos. Eu vou começar pelo Kafka. Eu acho que Kafka, ele nunca pensou em ser Kafka, entendeu? Então, eu acho que a gente não deve pensar no que já é considerado gênio, no que já é considerado consagrado. O que devemos consagrar é o que nós escrevemos. Então, se eu vou ser Kafka um dia, não sei. Pode ser que eu nunca faça sucesso, por exemplo, mas os meus anseios é de muita, eu diria, muita ambição. E eu sempre peço para que as pessoas sejam muito ambiciosas e que elas acreditem muito no seu taco, né? Como fala aqui em São Paulo, porque eu acho que brasileiros, e Machado está aí para provar, e tantos outros, né? Guimarães e tal, então, brasileiros eles podem chegar ao nível de Kafka, ao nível de Tolstói, ao nível de Dostoiévski. Então, tipo assim, e também a literatura contemporânea. Mas o problema da literatura contemporânea, nesse caso específico, é se contentar com pouco, entendeu? Tipo assim, não, esses caras são gênios, sabe? Eu nunca vou ser um Kafka. Peraí, por que eu nunca vou ser um Kafka? Por que não? Qual é o problema que eu tenho? Me falta algum neurônio para não ser um Kafka? Tipo assim, eu não consigo pensar que nem o Kafka? Eu serei eternamente inferiorizado porque Kafka existiu e esses outros grandes gênios? Então, aí por isso eu faço o quê? Eu não me preocupo com eles, em primeiro lugar, e foco na literatura que eu pretendo passar para o público. E posso falar da minha literatura, se você quiser. Bom, eu vou te devolver uma agora que você fez para os autores que te acompanham na coletânea, né?
Até partindo do que você acaba de dizer, o que você joga dentro de um texto e o que você joga fora, cara? Vamos lá. O que eu jogo dentro de um texto são pessoas com cara de gente. Uhum. Tá? Então, não são pessoas pré-moldadas, não são pessoas amalgamadas, não são pessoas de linha de produção, né? Tipo, elas não têm cara de cera, elas têm cara de gente. Então, claro que eu coloco invisíveis, eu coloco pessoas que estão à margem da sociedade, até para escancarar essa grande discrepância social que existe aqui no Brasil. E dessas pessoas que eu coloco, elas revelam muito as pessoas que eu não coloco. Entendi. Né? Uhum. Então, o que eu não colocaria jamais em um conto seria algo que eu não visse relevância, tá, para as pessoas nos dias de hoje. Então, eu sempre busco texto relevante. Então, tipo assim, isso é relevante? Isso vai mudar alguma coisa? Tipo assim, se eu escrever esse conto, eu vou estar colaborando de alguma forma, seja com a literatura, seja com as pessoas que vão ler, sabe? Então, eu não colocaria a irrelevância. Certo. Perfeito. Vou devolver outra aqui, hein, Carlos? Escrever é um ato criativo, emotivo ou artesanal para você? Vamos lá. Essa aí foi boa, porque essa é uma pergunta que eu queria ter feito para mim. Porque eu vou te falar, a minha escrita, Marcos, ela é completamente artesanal. Ela é totalmente artesanal. Ela nasce, por exemplo, de um tema ou do título. É engraçado isso, né? Porque às vezes o título é o último. Eu penso em um tema e digo, vou trabalhar em cima disso. Gostei, me apaixonei por isso. Então, vai nascer um texto a partir disso. E aí, meu trabalho é obsessivamente artesanal, porque eu só crio expressões e frases se elas desembocarem em novas expressões e em novas frases. E aí eu fico caçando feito maluco palavras, sentidos. E aí, claro, que dentro disso, se tiver um processo emocional, deve ser da minha memória emotiva. Certo. Né? A minha memória emotiva faz com que o processo vá se tornando emotivo também. Eu sou um artesão de palavra, entendeu? E de expressões. Então, e quero que elas se concatenem até criar uma história que às vezes não tenha final inesperado, muitas vezes sim, mas eu fico obcecadamente em cima de um texto até terminá-lo, sabe? Eu nunca falei isso para alguém, mas eu não deixo o texto dormitar, assim, tipo, eu vou deixar esse texto aí, daqui a uma semana eu pego ele, porque aí eu já vou pegar com outros olhos. Não. Eu sou tão obsessivo e que eu só saio do texto quando ele está pronto. Uau! Então, tem dias que eu posso ficar 8, 12 horas em cima de um único conto e eu só vou sair em cima desse desgramado quando ele estiver pronto. Pronto. Aí sim, claro. Claro que vai haver releituras em que eu possa acrescentar alguma coisinha aqui e acolá. A gente vai retocar o quadro, né? A gente vai dar um retoquezinho, a gente vai dar uma lapidada, mas o conto está ali. Sim. Aí, sabe? Tudo está ali. Então, eu não preciso dormitar porque eu preciso vomitar. Eu não preciso dormitar. E como isso está engasgado, feito um elefante na minha garganta, eu tenho que tirar a porra desse elefante até o fim do dia, mesmo que eu não coma, porque geralmente quando eu escrevo,
eu não como, eu não faço nada. Eu só Para escrevo tudo. e vou até o fim, até acabar com esse sofrimento, porque escrever para mim é sofrer. Então, Engasgado. isso. Até. Se eu não sofrer escrevendo isso, se isso não for um baita trabalho, não é o que eu escrevo. E se eu deixar o texto dormitar, quando eu ver esse texto de novo, eu vou escrever outro texto. É outra coisa. Então, eu tenho que finalizar logo. E como eu sou muito ansioso, eu sou hiperativo, então eu tenho que terminar logo isso, sabe? Eu fico naquela obsessão maluca de que não, ainda não está pronto, ainda falta uma palavra. E eu posso ficar 1 hora dizendo, está faltando uma palavra aqui, qual é, sabe qual é, meu Deus, deixa eu procurar, deixa eu dar uma gulgada, deixa eu em dicionário, deixa eu em outra coisa, mas eu tenho que encontrar essa maldita palavra que está faltando nesse espaço aqui, para que toda a construção da oração faça sentido. Aquela palavra então, exata, né? Exato. Então, por isso é que a minha escrita ela é completamente artesanal. Por que não é criativa? Porque, Marcos, dizer que a escrita é criativa é um pleonasmo. É como você andar para frente. É um ato de criação, né? É como você subir para cima, descer para baixo. Então, qualquer atividade humana ela é um ato criativo. Então, dizer que a minha escrita é criativa, assim, é mais do mesmo. Dizer o óbvio. É o óbvio. Né? Entendi. Bom, eu ia te perguntar até o seu processo de trabalho, você falou depois que ele começa. Então, eu imagino que estou supondo, você vai me dizer, né? Eu às vezes escrevo textos no meio da madrugada, assim, não nem ficção, algum texto que eu preciso escrever, redondinho, cara. E ao acordar e ao sentar aqui no computador, eu lembro o que eu queria escrever e como aquilo me encantou e estava bem resolvido. Só que acabou, não é aquilo que você falou. Aquele texto foi embora, só ficou ideia e eu não consigo resgatar. Exato. Então você me falou de algo que eu me identifico, mas assim tem um momento que você começa. O que te faz começar? Aquela ideia, falou, é agora, é um chimarrão, é um café, é uma cerveja, é um cigarro, é um horário. Falando o em que faz cigarro, eu esqueci de você... acender um. Qual é a ignição aí do Carlos? Olha, então, isso faz parte do meu processo também. Meu processo eu posso jogar no meu celular, posso gravar com a minha voz algum pensamento, que isso vira tema. Aí me vem um comichão, me vem uma epifania. Isso, uma epifania, né, que está muito em moda. E me vem essa epifania e eu corro, e não importa a hora. Isso é muito maluco e deixa a minha mulher muito maluca, mais ainda do que eu. Por quê? Porque eu posso, de repente, acordar às 3 da manhã com a ideia e, tipo, cara, eu tenho que escrever isso. E aí eu corro para o computador e fico lá. E quando ela vê, é meio-dia, 2 da tarde, e fala, você é louco, que você não tomou nem café ainda, não sei o que, não sei o que. Peraí, que eu ainda não terminei. Sabe, aquela coisa. Aí eu peço perdão para o Marcelino. Né? Eu não escrevo em papel. Eu não escrevo em papel porque, primeiro, eu odeio papel. Né? Tipo assim, no ano 21, perto do 22, com tablets, smartphones, computador, notebook, e eu tenho tudo isso, né? Eu não preciso usar papel contribuindo para destruir as nossas florestas. Eu sou viciado em tecnologia, até porque trabalho com tecnologia. Sim. Então, tipo assim, o meu gozo é diante de um monitor. Não é diante de um papel velho que eu vou amassar e jogar fora e criar lixo e não sei o quê. Não. Meu gozo é o monitor, é o Word e todas as tecnologias malucas que existem em smartphones. Então, isso
determina de vez como é o meu estilo, tá? Não. E também o que me faz escrever. O que me faz escrever é a minha maldita cabeça que não para de pensar Não para. em personagens. A minha cabeça é pior do que a sessão espírita, entendeu? Tipo assim, brotam personagens e personagens e ações e ações. Eu não sei se é porque isso vem do teatro, né? Tipo, então, mas não para. É uma coisa maluca. Eu fiz teste uma vez. Uhum. Aliás, eu fiz várias vezes esse teste, principalmente quando eu desenhava, e eu pegava aquele chamequinho, sabe? Então, aí pegava 100, depois eu pegava 500 e começava a desenhar e não parava de desenhar, e eu só desenhava imagens. Isso quer Uhum. dizer personagens. Sim. E aí eu desenhava uma folha, partia para outra e desenhava, e partia para outra e desenhava, e só acabava quando acabassem as 100 ou as 500 páginas, Uau! entendeu? Então, o mesmo acontece Uhum. quando eu não estou concentrado no trabalho de Uhum. design. Esses espíritos, essa possessão, entendeu? Ela me domina e eu quero escrever, entendeu? Então, eu quero desentalar. Tem que dar vazão a isso, né? É exatamente assim. Agora, quem você procura com a tua literatura e quem ela procura? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito legal, porque Uhum. Pedro Gonzaga, ele falou uma vez para mim assim, Uhum. quando a gente lê os teus textos, a gente percebe que automaticamente você vai precisar de leitores mais avançados. Tal. Uhum. Então, porque eu realmente não facilito. Eu realmente não quero era uma vez e foram felizes para sempre. Entendeu? Então, pelo contrário, eu quero perturbar o juízo do leitor. Uhum. A minha literatura quer perturbar o seu juízo. A minha literatura, ela quer que você tenha reações, inclusive fisiológicas. A minha literatura procura leitores Uhum. que estão abertos a essa, eu não diria leitura, eu Uhum. diria experiência literária, Experiência. entendeu? Uhum. Se serão leitores avançados, eu não sei. Eu vou ter pouco público, eu não sei. Mas se forem pessoas curiosas, com certeza elas lerão. Serão atendidas. Serão atendidas, pode ter certeza disso. Carlos, agora vamos fechar. Eu queria saber claro que se você quiser acrescentar algum comentário que eu não tenha perguntado, sabe, eu sou jornalista e eu sempre jogo essa questão. Alguma coisa que Fique à eu não vontade. perguntei, né? Porque não somos infalíveis. Mas eu queria saber qual a sua expectativa com a publicação do Tiro de Letra, agora entrando em reta final, trabalho magnífico, de qual todos estamos nos orgulhando muito, e você imagina que deva estar se orgulhando por todos, né? Qual a sua expectativa? É a melhor possível. Uma vez eu falei para um dos entrevistados, eu disse o seguinte: eu estou muito contente com o Tiro de Letra, por quê? Uhum. Porque eu acho que o Tiro de Letra ele vai ser aquele livro que vai trazer de volta pessoas que tinham perdido o hábito da leitura. Uhum. Vai trazer de volta aquelas pessoas que leram alguma porcaria ou leram alguma coisa criativa demais, Uhum. mas com pouquíssimo conteúdo, e que acabaram se desgostando ou que foram mais para as redes sociais, não sei o quê. Então, eu acho que esse livro vai ser fundamentalmente para isso, para Bacana. trazer leitores de volta, porque como ela atende a gregos e troianos, porque Sim. temos 13 pessoas que pensam completamente diferentes, Uhum. ainda bem, né? Tipo assim, porque se todos escrevêssemos iguais, seria uma droga. Eu me canto lendo todos vocês. Então, por que
eu me canto, porque eu não escrevo como nenhum de vocês. Sim. Uhum. Eu quero ler Isabela, Felipe, a Seba, Luciana, sabe? A Sérgio, meu Deus, né? Tipo, Uhum. então, gente talentosíssima, Suzana, Uhum. Genevieve e tal. Então, enfim, se eu esqueci alguém, me ajuda, por favor, porque senão eu vou dar uma São muitos. mancada. Então, tipo, O Emerson, né? o Emerson, nossa, que contista, né? Uhum. Fabuloso, uma coisa tipo assim. Nós temos pessoas nesse livro que com certeza irão explodir. Sim. E eu sei que a editora Oia, ela é uma porta de entrada. Uhum. Ela não é para fazer a carreira de ninguém, entendeu? Mas eu quero ter a oportunidade de dar a primeira chance Uhum. para aquelas pessoas que eu sei que vão explodir. Eu Uhum. sei que serão grandes escritores. Eu sei que vem a escrita como ofício, Uhum. entendeu? E todas as 13 pessoas desse livro escrevem como se a escrita fosse um ofício, Uhum. entende? E escrevem muito bem. Então, isso me emociona demais nesse livro e volto a falar, o Tiro de Letra será um livro que vai resgatar muitos leitores que andavam meio decepcionados com a literatura. Excelente, Carlo. Que bom estarmos juntos nessa empreitada. Agradeço muito pelo seu tempo, dedicado aí talvez 22 horas por dia para o tiro de letra. Não, mas é verdade. Está por aí, né? É a loucura, porque como eu tenho uma agência, Uhum. então eu estou fazendo assim. Como eu sou diretor de arte, Uhum. e já fui diretor de arte de algumas agências antes de ter a minha, eu meio que estou delegando funções para outros designers, Uhum. para que eu não me ocupe com os outros afazeres da Certo. agência, para focar Uhum. exatamente no tiro de letra. Então, tanto que eu parei de pensar na revista, por exemplo. Uhum. Entendeu? Pode ser que a revista não saia esse ano. Por quê? Uhum. Porque eu quero produtos muito bem feitos e tal, Sim. Uhum. muito bem acabados. E você conhece Uhum. esse meu lado. Sim. Uhum. Eu sou extremamente perfeccionista e se não tiver bom, eu não publico. Perfeito. Então, se for para me dedicar à revista, o tiro de letra tem que estar pronto, Uhum. ele tem que estar publicado, ele tem que estar na boca do povo, ele tem que estar em todas as plataformas e em todas as livrarias possíveis. Depois eu me preocupo com outro projeto. Sim. É isso que eu vou fazer. Perfeito. Muito bem, Carlos. Te agradeço e a gente vai se encontrar em outras ocasiões para falar de literatura.